Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, 25 de novembro do ano de 2024, início de semana. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo, como sempre, na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a 103,7, a rádio que é a número 1 da região. Agora você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Vazamento de amônia em frigorífico deixa 3 funcionários feridos em Umas. Com começo avassalador, Racing vence Cruzeiro e conquista a Copa Sul-Americana. PRF prende homem por importunação sexual em ônibus na BR-364 em Mineiros. Mega Sena acumula e prêmio vai a 55 milhões de reais. Sandro Mabel pede reunião de emergência com o secretário de Saúde sobre falta de UTIs em Goiânia. Estudantes fizeram a prova do ENAD neste domingo. INSS paga a folha de novembro a partir desta segunda-feira. STF vai julgar ações sobre responsabilização das redes sociais na quarta-feira. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36, uma ótima manhã de segunda-feira para você, uma excelente semana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Estudantes universitários de todo o país fizeram na tarde deste domingo a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2024. O exame avaliou o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação. As provas tiveram início às 13h10 e se encerraram às 18 horas. No caso dos estudantes que pediram tempo adicional e o pedido foi aceito, foi acrescida 1 hora para a conclusão da prova. Nesta edição foram avaliados cursos de 17 áreas de conhecimento: artes visuais, ciências biológicas, ciências sociais, computação, educação física, filosofia, física, geografia, história, letras, do caso inglês, letras português e espanhol, letras português e inglês, matemática, música, pedagogia e química. A inscrição era obrigatória para todos os estudantes de cursos de licenciatura habilitados à avaliação teórica ou à avaliação prática, vinculados às áreas avaliadas, conforme critérios de habilitação estabelecidos em edital. O exame é aplicado a cada 3 anos para diferentes cursos. A partir deste ano, os cursos de licenciatura passam a ser avaliados anualmente pelo exame. O governo federal tem estudado a possibilidade de usar o ENAD como seleção unificada para professores. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.799 da Mega Sena, sorteado neste sábado em São Paulo. Com isso, o prêmio vai a 55 milhões de reais no próximo concurso, que é nesta terça-feira. Os números sorteados foram 31, 38, 40, 45, 60. 53 apostadores fizeram a quina e vão receber cada um R$71.315,77. Os 3.737 acertadores da quadra terão um prêmio individual de R$1.444,90. As apostas podem ser feitas até às 19 horas em qualquer lotérica do país ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. Para a aposta pela internet é necessário fazer um cadastro, ser maior de idade, ou seja, 18 anos ou mais, e preencher o número do cartão de crédito. A aposta simples com apenas 6 dezenas custa R$5. Bloqueio de 6 bilhões de reais pode ser pouco para cumprir a meta fiscal. A matéria você confere com René Almeida. O Orçamento e da Fazenda anunciaram na sexta-feira um bloqueio de 6 bilhões de reais em verbas do Orçamento Geral da União deste ano. O novo bloqueio já foi informado ao Congresso Nacional e visa garantir o cumprimento da meta fiscal de 2024. A economista e professora do INSPER, Juliana Inhas, avalia. Eu particularmente acho que o bloqueio ele vem num montante pequeno. Acho que o mercado esperava mais.
até para mostrar um comprometimento com essa agenda de responsabilidade fiscal, né, e uma resposta fiscal mais adequada. Então, acho que se esperava mais. Um dos principais fatores que levaram à necessidade de bloqueio foi o aumento de 7 bilhões de reais em gastos previdenciários. A Previdência, ela entra um pouco nessa história. Primeiro, porque os gastos vão aumentar com esses desembolsos, com esse aumento de salário mínimo. Naturalmente, também tem um aumento de pessoas aposentadas, a população está envelhecendo, está vivendo mais, graças a Deus, né? Mas a gente hoje tem mais pessoas idosas do que antes. Isso também pressiona o sistema e também tem mais pagamento com benefícios, né? Então, a gente tem aí uma taxa de emprego muito alta, mas também isso leva a uma rotatividade maior dentro do mercado de trabalho, né? Então, isso pode gerar pagamentos de seguro-desemprego, abono salarial. Ela também projeta o que mais deve ser afetado com o novo corte de gastos. Existia naturalmente uma expectativa, e aí ignora, né, o fator político, que o governo mexesse nas emendas parlamentares, né? Que naturalmente não acontece, porque politicamente é muito difícil, né, o governo ter governabilidade se ele começar a cortar as emendas, né? Então, ele tem que dar um jeito de cortar do resto, ele vai cortar de gastos discricionários, o que é complicado em um aspecto, porque a gente está falando de gastos que impactam diretamente a população e a gente está falando aí também de, eventualmente, gastos em infraestrutura, investimento, né? Somado com os bloqueios de outros bimestres, o valor total bloqueado até agora no ano é de 19 bilhões e 300 milhões de reais. Com isso, a estimativa do governo para o déficit neste ano é de 28 bilhões e 700 milhões de reais, ainda dentro do intervalo da meta de 0,25 ponto percentual, ou seja, o déficit não pode ultrapassar o limite de 28 bilhões e 800 milhões de reais. Mas para Juliana Inhas, a conta pode não fechar. Acho sinceramente, que não vai dar. Primeiro porque eu acho que as contas ali, a gente não sabe direito como elas são feitas. O governo, o Ministério da Economia aí, da Fazenda, né, tem mostrado pouca precisão, às vezes, em algumas contas, algumas previsões, né? Durante esse último ano isso ficou nítido em alguns momentos. Acho que talvez previsão não seja ali um ponto alto ali, então, e provavelmente eles levam em conta outras coisas que eventualmente às vezes não se realizam, né? Por último, ela acredita que o mercado financeiro deve reagir timidamente ao anúncio. Não há expectativa de que o dólar possa cair e tampouco as altas da taxa Selic possam ser interrompidas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42 agora. O ex-policial militar Paulo Antônio de Souza Júnior, 42 anos, natural de Goiânia, que estava foragido desde outubro do ano passado, chegou em um voo nesta última sexta-feira no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Ele foi condenado em junho de 2023 a 21 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e fraude processual por matar um adolescente de 16 anos com mais de 10 tiros dentro de casa. Ele ainda baleou o pai do garoto, que ficou internado e recebeu alta algum tempo depois. O crime aconteceu no ano de 2017. O ex-policial militar estava foragido desde outubro de 2023, quando fugiu do presídio militar onde trabalhava para a remissão da pena. O foragido ainda tinha um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio, um crime praticado em agosto de 2018, onde ele deu vários tiros contra um veículo que estava um casal e a filha de 9 anos, após uma discussão de trânsito em uma rodovia perto à Bela Vista de Goiás. Mesmo após o motorista manobrar o veículo para fugir do local, o agressor saiu de seu carro e continuou a atirar, mas não atingiu as vítimas. Paulo Antônio de Souza Júnior era alvo da difusão vermelha da Interpol desde 28 de fevereiro deste ano e foi preso em Atlanta, nos Estados Unidos, em julho deste ano. Um vazamento no frigorífico Boulevard Brasil, localizado em Umas, região metropolitana de Goiânia, deixou 3 funcionários feridos, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O vazamento aconteceu na manhã do sábado e um dos funcionários foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA inconsciente e com queimaduras pelo corpo, foi o que informou a corporação.
De acordo com a nota dos bombeiros, o homem de 35 anos apresentava sinais de intoxicação e queimaduras no pescoço, tronco e braços. As outras 2 pessoas foram socorridas por terceiros e a corporação não soube dizer para onde foram transportadas. Em nota, o frigorífico falou que o vazamento aconteceu após o rompimento de uma das tubulações durante uma manutenção. A empresa informou que os funcionários usavam os equipamentos de proteção necessários. Caminhoneiro é preso por transportar arma de guerra e 50 quilos de cocaína. A matéria você confere com Graciele Oliveira. O motorista de um caminhão de mudanças foi preso em flagrante por transportar um fuzil e mais de 50 quilos de cocaína. Tudo aconteceu na noite deste sábado, em Araguapaz, região norte do estado. O armamento é usado em guerras com alto poder de destruição. A Polícia Rodoviária Federal encontrou a droga e a arma durante a fiscalização de rotina. Segundo informações da PRF, o motorista de 58 anos informou que o caminhão saiu de Rondonópolis, no Mato Grosso, com destino ao Recife, em Pernambuco, e iria receber R$30 mil para entregar o carregamento em Pernambuco. O nome do suspeito não foi divulgado e, por isso, a CBN Goiânia não conseguiu localizar a defesa dele. Graciele Oliveira, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45 e deu a Argentina na final da Copa Sul-Americana. O Racing derrotou o Cruzeiro por 3-1 no final da competição, que foi disputada em jogo único no estádio General Pablo Rojas, em La Nueva Ola, em Assunção, no Paraguai. A equipe mineira não viu a cor da bola nos primeiros minutos da partida e sofreu 3 gols. O primeiro deles foi anulado depois de uma revisão recomendada pelo VAR. Aos 15, Martirena cruzou. A bola foi em direção ao gol e Cássio aceitou. 4 minutos depois, Martinez fez o segundo dos argentinos. Aos 7 do segundo tempo, Caio Jorge marcou para a Raposa, diminuindo a diferença. No último lance da partida, Jorge Martinez fez o terceiro do Racing, ampliando o jejum de títulos internacionais do Cruzeiro, que vem desde o século passado. Com o título, o Racing garante uma vaga na fase de grupos da próxima edição da Libertadores e um lugar na Recopa, que será disputada em 2025. O Cruzeiro concentra as atenções no Campeonato Brasileiro, a única maneira de se classificar para a Libertadores do próximo ano. E o Goiás encerrou a sua participação no Campeonato Brasileiro da Série B neste domingo com uma vitória sobre o Novo Horizontino. Apesar do jogo não ter mais implicações para o Alviverde, que já estava fora da briga pelo acesso, a equipe demonstrou força e venceu por 1-0, com gol de Paulo Baia. Com isso, o Goiás frustrou a esperança de acesso do time paulista, que dependia apenas de si para subir à Série A. Com o triunfo, o Goiás chegou a 8 jogos sem perder, sendo 7 vitórias consecutivas. A equipe terminou a competição com 63 pontos. Na sexta colocação, apenas 1 ponto atrás do Ceará, que ficou em quarto. Já o Novo Horizontino, que iniciou a rodada em terceiro lugar, fechou a competição em quinto com 64 pontos e viu o sonho de subir para a Série A será adiado. 6h47, Max Verstappen terminou o GP de Las Vegas na 5ª posição e se sagrou tetracampeão. Vamos saber dos detalhes desta corrida com a Daniela Esperon. Foi realizado neste final de semana o Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1. A dobradinha foi da Mercedes, com vitória de George Russell e Lewis Hamilton, que ficou em segundo. Carlos Sainz, da Ferrari, fechou o pódio. Mas a festa nos Estados Unidos foi do holandês Max Verstappen, que mesmo tendo terminado o GP em quinto lugar, garantiu o tetracampeonato no Mundial de Pilotos com 2 corridas de antecedência. O piloto da Red Bull chegou a 403 pontos, 63 a mais que Lando Norris, da McLaren. Aos 27 anos, Verstappen se tornou apenas o 6º piloto da Fórmula 1 a conquistar 4 títulos na categoria. Agora, o holandês se igualou a Alain Prost e Sebastian Vettel. Com o campeão já definido, a Fórmula 1 volta na semana que vem para o GP do Catar. Agência Rádio Web com informações da Fórmula 1, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h49. O
mercado físico do boi gordo voltou a registrar preços em alta ao longo da semana passada. De acordo com a consultoria Safras e Mercado, o destaque dos últimos dias foi o estado de Goiás, que já atinge negociações de cerca de R$350 a arroba. Em São Paulo também foram evidenciadas algumas transações acima da referência média. Entretanto, na região norte a situação aparenta ter se acomodado, com preços estáveis e até mesmo com um ou outro negócio saindo abaixo da referência média. Foi o que disse o analista da empresa, Fernando Henrique Iglesias. Segundo ele, as exportações seguem em ritmo impressionante na atual temporada. Assim, o final do ano de 2024 vem sendo marcado pelo maior volume da história. As exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada do Brasil renderam 663 milhões 152 mil dólares em novembro, com 10 dias úteis, com uma média diária de 66 milhões 315 mil dólares, isso de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Está sendo mobilizado no Brasil um boicote contra o Carrefour. E não é apenas a loja Carrefour, tem outras marcas do Carrefour, que dá um total de 546 lojas. Eu vejo o presidente da Frente Parlamentar de Agricultura, Pedro Lupion, deputado Pedro Lupion, apoiando isso, a Federação dos Hotéis e Restaurantes de São Paulo apoiando isso, o governador de Mato Grosso pedindo isso. Por quê? Porque o Carrefour, na França, a matriz, Carrefour significa trevo, né, em francês. Na França, pregando o boicote da carne brasileira. Não vamos mais comprar carne brasileira. O Brasil exporta para a França uma ninharia, 40 mil toneladas de carne in natura. Isso dá 2 milésimos do total que exportamos. Eu acho que o nosso principal comprador talvez seja a China. Mas a alegação da França é protecionismo. Mas o pretexto é dizer que os pecuaristas brasileiros derrubam a floresta amazônica. O pretexto é ambiental. É conversa fiada. Então o Brasil está dando um troco. Ok, não querem a nossa carne, não terão a nossa carne. Nem na França, nem no Brasil. É uma boa resposta. O chefe de governo da França, o Macron, esteve no Brasil, mas ele acha que esteve na Argentina. Porque ele postou no X, e vejam só, o X hoje, olha a importância do X ex-Twitter. É usado por chefes de Estado para dar recados para o mundo, para fazer declarações. Ele postou no X dizendo que não vai assinar o acordo com o Mercosul, que seria muito ruim para a França. Ele disse que veio à América do Sul, na verdade ele foi ao Rio, né? Mas ele nem menciona o Rio, para defender a nossa agricultura, quer dizer, a agricultura francesa. E ele se refere a Milei e Maradona. Então, ele acha que está na Argentina, né? Pois é, vejam só, mais um motivo, né? Aliás, a Argentina e Israel assinaram um acordo, Milei presente, o embaixador de Israel presente e a Câmara de Comércio Argentina e Israel presentes. O acordo é para defesa do país mais ameaçado do mundo, um acordo de economia, política e combate ao terrorismo, estreitando relações com o país mais ameaçado do mundo. A Argentina se situando como defensor do mundo ocidental, da nossa cultura judaico-cristã. E o Brasil onde é que está na sua política externa? Contra Israel e do lado do Irã, que quer varrer Israel do mapa, do Jordão ao Mediterrâneo. É incrível. Nós estamos contra nossas próprias raízes ocidentais e judaico-cristãs. Porque Israel é o fulcro de tudo, do Velho e do Novo Testamento. E da cultura que se expandiu pela Europa, a cultura do cristianismo, que saiu de Belém, de Jerusalém, né? Milei está projetando a Argentina. Eu não sei a hora que eu estou gravando, me desculpe, eu não sei ainda o resultado da eleição no Uruguai, mas amanhã eu vou falar sobre isso. E só para encerrar, quero lembrar que o Conselho Nacional de Justiça iniciou a Semana da Regularização Fundiária na Amazônia. Tomara que seja verdade, porque o que tem acontecido até agora é exatamente o oposto disso. A expulsão via policial, via força de pessoas assentadas lá, trabalhadores, brasileiros, pobres,
que trabalham, que plantam, que criam e estão sendo expulsos depois de terem sido assentados. E à força. Será que vão regularizar? Eu fico em dúvida. Gostaria que sim. Porque só se ocupa o Brasil, a Amazônia só é nossa se ela for ocupada por nós, por brasileiros, de qualquer etnia, indígena, cearense, paraibano, seja lá o que for. Como o Plácido de Castro, que veio do Rio Grande do Sul e fez do Acre um pedaço boliviano que se tornou brasileiro. De Santa Cruz do Sul, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64-3661-1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h55 agora, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira. No próximo bloco, PRF prende homem por importunação sexual em ônibus da BR-364 aqui em Mineiros. INSS paga folha de novembro a partir desta segunda-feira. Judiciário autoriza a perícia virtual para agilizar auxílio-doença. Não saia daí, a gente volta já logo após o intervalo comercial, trazendo em detalhes estas e outras notícias. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. Aposentados e pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social vão receber os pagamentos a partir desta segunda-feira. Os créditos dos benefícios serão feitos até o dia 6 de dezembro. Os segurados que se aposentaram após o crédito da segunda parcela do 13º salário terão esse valor incluído no benefício mensal em parcela única. O calendário leva em conta o número final do cartão do benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Os beneficiários do Rio Grande do Sul continuarão a receber o pagamento no primeiro dia do calendário, enquanto durar o estado de calamidade pública na região. Ainda conforme o levantamento, o número de benefícios que pagam até um salário mínimo é de 28.279.547. Os que ganham acima do piso nacional somam 12.365.818 benefícios. Para quem não tem acesso à internet, basta ligar para a Central 135, informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais para a atendente, de forma a evitar fraudes. O atendimento é de segunda a sábado, das 7 às 22 horas. E as obras de recuperação da pista do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, entraram na reta final, há 3 semanas da reabertura completa do terminal. O aeroporto funciona de forma limitada desde 21 de outubro, operando apenas com voos domésticos. A partir de 16 de dezembro, o local poderá receber voos internacionais. A etapa mais recente das obras é a colocação da última camada de asfalto na pista. Logo após serão executadas a sinalização horizontal, o balizamento luminoso, a instalação dos instrumentos de navegação e a homologação da pista. O primeiro voo internacional previsto para a retomada deve chegar no dia 19 de dezembro na capital gaúcha, com origem na cidade do Panamá. A rota da companhia Copa Airlines terá a frequência de 3 vezes por semana. Para janeiro, a Latam confirmou a operação de voos entre Porto Alegre e as cidades de Lima, no Peru, e Santiago, no Chile. Salgado Filho ficou cerca de 5 meses fechado em razão do desastre climático no Rio Grande do Sul. Inicialmente, no dia 3 de maio, o terminal fechou por conta da chuva. Depois, o aeroporto foi inundado com as cheias dos rios da região metropolitana, afetando 75% da pista. Nesse meio de tempo, entre maio e setembro, a base aérea de Canoas recebeu voos comerciais de forma provisória, mas em quantidade inferior à usual no Salgado Filho. E o Judiciário autoriza uma perícia virtual para agilizar o auxílio-doença. Os detalhes você confere com Igor Pereira. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que permite a perícia virtual para quem recebe auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O objetivo é enfrentar a alta demanda de processos relacionados ao INSS, um dos maiores gargalos do Poder Judiciário. A perícia virtual já vinha sendo realizada desde 2020 por conta da pandemia de Covid-19. Mas a partir dessa resolução haverá uma unidade entre o INSS e o Judiciário.
Quem explica é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Barroso. Nós construímos uma quesitação unificada em sede administrativa e em sede judicial para essas perícias. Havia um desencontro entre a perícia administrativa e a perícia judicial e agora criamos uma unificação. Em terceiro lugar, uma ferramenta de automação do cumprimento de decisões judiciais, de modo que ela saia do judiciário diretamente para o sistema do INSS, superando uma burocracia que retardava o cumprimento dessas decisões. Com a unificação, o INSS resolve a demanda sem que o beneficiário acione o judiciário para verificar se tem direito ou não ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Nós havíamos enfrentado numa resolução anterior o problema do congestionamento nas execuções fiscais, felizmente com grande sucesso até aqui, e agora nós estamos tomando as providências para enfrentar a litigiosidade no INSS, com uma série de enunciados administrativos para que o INSS não recorra e resolva administrativamente aquelas matérias já pacificadas, e agora com a quesitação unificada nós esperamos um avanço importante. O INSS é um dos órgãos brasileiros com maior número de demandas judiciais, correspondendo a quase 4 milhões de processos ativos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. E na tarde desta última sexta-feira, aqui em Mineiros, agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam um homem de 50 anos suspeito de importunar sexualmente uma passageira em um ônibus que fazia o trajeto de São Paulo a Cuiabá, no Mato Grosso. O caso aconteceu durante uma fiscalização na BR-364. Segundo o motorista do veículo, uma passageira havia relatado o ocorrido, motivando a abordagem da equipe. Os policiais ouviram separadamente o suspeito, a vítima e as testemunhas presentes no local. Diante das evidências, o homem foi conduzido à delegacia de polícia civil para os procedimentos legais. A vítima prestou depoimento e foi liberada para continuar a viagem enquanto o acusado permaneceu detido. Uma mulher de 63 anos denuncia que sofreu um golpe de cerca de 12 milhões de reais do próprio genro em Goiânia. De acordo com o advogado da vítima, ela transferiu dinheiro para o homem entre 2018 e 2022, acreditando estar fazendo investimentos financeiros. O advogado Leonardo Lacerda Jubé informou que o dinheiro reunia as economias da idosa e uma herança que ela havia recebido do próprio pai e pretendia deixar para os 3 filhos e netos. Leonardo contou que a idosa começou a querer saber mais sobre os investimentos em 2022. De acordo com o advogado, o homem se negou a passar detalhes sobre o dinheiro e falou que havia sofrido perdas, especialmente em bitcoins. Foi quando a mulher decidiu procurar uma ajuda jurídica. Em 2023, a defesa da idosa fez uma notificação em cartório para formalizar um requerimento de prestação de contas por parte do genro, que não deu esclarecimento sobre o dinheiro. De acordo com o advogado, a defesa conversou com ex-sócios e pessoas que trabalharam com o genro para saber sobre o caso. Diante dos relatos que foram feitos de que havia uma mistura de contas de investimentos e de contas de terceiros para conta pessoal, fizemos a denúncia crime à delegacia do idoso. Leonardo disse ainda que uma decisão de primeiro grau, publicada em maio de 2024, estabeleceu que o genro deva prestar contas desse dinheiro. Mesmo assim, o homem ainda não apresentou nenhuma justificativa sobre o destino do dinheiro. A Polícia Civil informou que o processo ocorre em segredo de justiça e que não iria comentar o caso. Inadimplência cresce em Goiás e preocupa o varejo com a chegada das vendas de fim de ano. A matéria é com Débora Marques. O número de consumidores inadimplentes em Goiás registrou um aumento de 3,51% em outubro de 2024, em comparação ao mesmo mês do ano passado. Este é o maior índice de alta no segundo semestre, superando os crescimentos de julho, agosto e setembro. Segundo a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Goiás, o cenário pode impactar negativamente as vendas da Black Friday e do Natal, devido ao encarecimento do crédito e à dificuldade de compra parcelada, como explica o presidente da FCDL Goiás, Valdir Ribeiro. Se a pessoa já está com o nome registrado, está inadimplente,
ele não vai conseguir fazer as vendas, fazer as compras novamente, né? Então ele vai ter essa restrição e isso acaba, às vezes, diminuindo as vendas do comércio. Pode prejudicar muitas vendas do varejo no final de ano, porque é um número que realmente está fora, né, do texto, está um pouco elevado, uma inadimplência aí está 3,51, que foi os dados apresentados no mês de outubro, então é considerado um número alto. Vendo aí que você está se aproximando aí da Black Friday, do final de ano, né, no caso do Natal. A análise da FCDL aponta que 40% das compras no Brasil são feitas com cartão de crédito, o que torna o aumento da inadimplência um obstáculo para o comércio. O presidente da entidade, Valdir Ribeiro, destaca que o setor varejista enfrenta incertezas, pois muitos consumidores têm o nome negativado. Ele também destaca o problema do aumento de apostas esportivas online, que, segundo ele, tem impactado o comércio e pode reforçar ainda mais a queda nas compras de final de ano. É um número que preocupa bastante, né, que tem crescido muito. E da maneira que as pessoas vão participando dos jogos, ali às vezes com o intuito de ganhar uma aposta, ganhar dinheiro, e acaba fazendo falta na hora de cumprir com seus compromissos, né? Às vezes deixa até de pagar, não tem a vontade, até pagar as coisas básicas que a gente tem tentado fazer, mostrando aí para o pessoal, essa questão, divulgando esses dados, mostrando esses dados. Hoje, interessante que as pessoas tenham o nome limpo, tenha a oportunidade aí de comprar no comércio, e estar com o nome adimplente para poder fazer todas essas compras, né? Dados do SPC Brasil revelam que o setor financeiro lidera entre os devedores goianos, com 60% das dívidas, seguido pelo comércio e concessionárias de serviços como água e luz. Em média, cada consumidor inadimplente no estado acumula uma dívida de aproximadamente R$ 4.600. Outro dado preocupante é que 85,71% dos inadimplentes de outubro são reincidentes, ou seja, já tinham registrado dívidas nos últimos 12 meses. A expectativa de impacto no mercado varejista aumenta a preocupação com as vendas de fim de ano, tradicionalmente marcadas pelo crescimento no consumo. Débora Marques, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h15. E o Campeonato Brasileiro tem novo líder. Neste sábado, o Palmeiras assumiu a liderança da tabela depois de vencer o Atlético Goianiense fora de casa por 1-0. A equipe paulista conquistou a ponta da tabela após o Botafogo empatar com vitória por 1-1 no Newton Santos. Com os resultados, o Verdão empatou no número de pontos com o Fogão. As duas equipes somam 70 pontos. No entanto, a equipe paulista possui uma vitória a mais do que o time carioca. E Juventude e Cuiabá ficaram no empate em 1-1 pela 35ª rodada do Brasileirão. Também na noite de sábado, no Alfredo Jaconi, o time gaúcho controlou as ações durante grande parte da partida, porém foi penalizado pela sua falta de efetividade. Depois de uma etapa inicial de chances desperdiçadas pelas duas equipes, o Dourado abriu o marcador com Matheus Alexandre na metade do segundo tempo. A partir de então, o papo foi para pressão total e conseguiu no último lance igualar o marcador com o experiente meia Nenê após cruzamento de Eric Farias. No final das contas, o resultado foi péssimo para as duas equipes. O Ju não se distanciou do Z4 e o Cuiabá pode ter o rebaixamento confirmado ao término da rodada. E tem sido uma constante. A oscilação do São Paulo no Campeonato Brasileiro já está quase deixando de ser oscilação para ser um estado natural do time comandado pelo técnico Luiz Ubeldia. No empate em 2-2 com o Atlético Mineiro, objetivos alcançados à parte, o tricolor mais uma vez teve altos e baixos. Em casa, com apoio de 36 mil torcedores na fria noite de sábado, o São Paulo levou um gol antes do primeiro minuto da partida, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h17, a capacidade de armazenagem agrícola nacional avançou nos 6 primeiros meses do ano. O crescimento registrado foi de 5,4%, chegando a 222,3 milhões de toneladas, isso de acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O número de estabelecimentos de armazenagem cresceu 3,5% em relação ao último semestre de 2023, totalizando 9.424 unidades armazenadoras mapeadas. A pesquisa também revelou que, dentre os produtos agrícolas,
5 concentram 96,1% do total estocado em toneladas. Soja, 43,3 milhões. Milho, 32,7 milhões de toneladas. Arroz, 5 milhões de toneladas. Trigo, 2,6 milhões. E café, 800 mil toneladas. Apesar do acréscimo identificado pelo IBGE, a infraestrutura de estocagem brasileira continua deficitária. O presidente da Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Paulo Bertolini, revela a gravidade do cenário para o agronegócio. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados pode votar uma proposta de emenda à Constituição contra o aborto e outros projetos de lei contra o movimento dos trabalhadores rurais sem terra nesta terça-feira. A PEC pode acabar com as possibilidades de aborto legal no Brasil, enquanto as propostas anti-MST endurecem penas para invasores de terra. Essas proposições são promovidas pelo presidente da CCJ, pela presidente da CCJ, deputada Caroline de Tone, que já aprovou, durante este ano, o comando do colegiado, o pacote anti-Supremo Tribunal Federal que visa limitar os poderes da Corte. Faltando poucas semanas para o fim do mandato dela no comando da CCJ, a deputada ainda pretende aprovar maior parte dessas propostas da agenda conservadora. O colegiado não conseguiu avançar na última terça-feira, em razão do último feriado na quarta-feira. A PEC do aborto é de autoria do deputado Eduardo Cunha, do Republicanos do Rio de Janeiro, e garante a inviabilidade do direito à vida desde a sua concepção. A vida não se inicia com o nascimento e sim com a concepção, foi o que justificou Cunha na época da proposta. Na prática, se esse texto for aprovado pelo Congresso Nacional, serão abolidas as autorizações hoje previstas em lei para a interrupção da gestação. Atualmente, o aborto pode ser realizado se houver risco à vida da mulher, se o feto tiver anencefalia, mau desenvolvimento do cérebro ou se a mulher for vítima de estupro. 7h19, crescem as denúncias de assédio sexual no ambiente laboral. O alerta quem faz nessa matéria é Rafael Silva. O número de denúncias de assédio sexual no ambiente de trabalho aumentou mais de 10% em 2024. Os dados são do Ministério Público do Trabalho, explica a procuradora do órgão, Daniele Olivares. Em 2021, nós tivemos 437 casos de assédio sexual. Em 2022, 690. Em 2023, esse número saltou para 1.225 notícias de fato relativas a assédio sexual nas relações de trabalho, ou seja, um aumento de 77,5% do número de denúncias em relação ao ano de 2022. E agora, em 2024, nós já tivemos um aumento de 10,2% em relação ao total de denúncias recebidas no ano passado. Então, a gente vê que o número é crescente, infelizmente. Também titular da Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho do MPT, Daniele Olivares lembra que o assédio sexual ocorre de duas formas. A primeira é por chantagem. Ele se manifesta por aquela exigência de uma conduta sexual em troca de benefício, no contrato de trabalho, ou para evitar prejuízo na relação de trabalho. Esse tipo de assédio geralmente ocorre entre o chefe e o subordinado e ele é tipificado como crime. Está no artigo 216-A do Código Penal. O assédio sexual também pode ocorrer por intimidação. Esse tipo de assédio é aquele assédio que nós chamamos de ambiental. E ele vai corresponder a incitações sexuais inoportunas no ambiente de trabalho, que criam uma situação ofensiva, hostil para as mulheres, abusiva no ambiente de trabalho. E ele pode se dar por comentários, por exemplo, de cunho sexual, piadas de duplo sentido, gracejos, gestos, flertes indesejados em relação a determinadas pessoas, feitos por e-mails, por mensagens inconvenientes, por convites impertinentes e por contatos físicos forçados e não consentidos. O MPT lançou uma campanha de combate ao assédio sexual que integra a ação 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Mas não para por aí, explica a coordenadora da Cor de Igualdade, Daniele Olivares. Nós também estamos lançando a campanha Reforce, Reaja, Respeite. Assim se acaba com a violência contra as mulheres. Ela visa sensibilizar a sociedade para não se omitir frente a uma situação de violência. É preciso reagir, defender, denunciar, não se calar frente a situações de violência contra as mulheres. A campanha convida homens e mulheres a se irmanarem no enfrentamento a toda forma de violência. Denúncias podem ser feitas, inclusive de forma anônima,
ao Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego e a Polícia Civil. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rafael Silva. 7h22, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira. No próximo bloco, o motorista tenta levar meia tonelada de carne no porta-malas, mas é pego pela PRF em Formosa. Mabel pede reunião de emergência com o secretário de Saúde sobre falta de UTIs em Goiânia. E claro, também espaço para as nossas notícias locais do final de semana. Você vai saber tudo logo após o intervalo. Não saia daí, a gente volta já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h33, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana aqui pela Verde Vale FM. Olha, um dos principais benefícios trabalhistas do país, o 13º salário, tem a primeira parcela paga até esta sexta-feira. A partir do dia 1º de dezembro, o empregado com carteira assinada começará a receber a segunda parcela, que deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o salário extra vai injetar 321 bilhões de reais na economia nesse ano. Em média, cada trabalhador deverá receber R$ 3.096. Essas datas valem apenas para os trabalhadores na ativa, como nos últimos anos o 13º dos aposentados e pensionistas do INSS foi antecipado. A primeira parcela foi paga entre 24 de abril e 8 de maio. A segunda foi depositada entre 24 de maio e 7 de junho. O Supremo Tribunal Federal colocou na pauta desta quarta-feira 3 ações sobre a responsabilização das redes sociais aqui no Brasil. Ministros da Corte, como o presidente Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, defendem publicamente a regulamentação das plataformas digitais para combater a disseminação de notícias falsas e discursos de ódio e restaurar a normalidade democrática no país. No principal dos casos em julgamento, a Corte irá analisar se websites e gestores de aplicativos podem ser responsabilizados por conteúdos publicados por terceiros. Essa disputa judicial envolve o Facebook. Uma mulher foi à justiça ao descobrir que havia um perfil falso usando o nome e a imagem dela. Ela conseguiu a exclusão da página em primeira instância e uma indenização na segunda. Agora a rede social foi ao STF para reverter a punição. Trata-se da análise de um artigo do Marco Civil da Internet que diz que a plataforma só poderá ser responsabilizada civilmente por conteúdos publicados por terceiros se não cumprir a decisão judicial. O relator é o ministro Dias Toffoli. Esse julgamento é acompanhado com atenção pelas plataformas. Tanto que a Wikimedia, que gere o Wikipédia, o ByteDance, dona do TikTok, e o Google se habilitaram para participar do julgamento. Campanha dos Correios celebra o legado de Ziraldo neste Natal. Vamos saber dos detalhes dessa novidade com Tiago Silva. A magia do Natal já começou a contagiar todo o Brasil com mais uma edição da campanha Papai Noel dos Correios. Este ano, a iniciativa não vai só alegrar o fim de ano de milhares de crianças, mas também celebrar a arte e a cultura, com o lançamento do selo de Natal, que homenageia o legado do cartunista e escritor Ziraldo. A campanha tem como objetivo atender pedidos de Natal de crianças de escolas públicas e instituições parceiras, levando não apenas presentes, mas também a esperança e a autoestima. Luiz César, presidente da APAI de Campo Grande, no Mato Grosso, destaca a importância de adotar uma cartinha. Essa campanha, na verdade, ela vai além de um presentinho material. Ela é uma coisa que vai tocar o coração, que vai fazer com que a autoestima de cada uma dessas crianças que recebem um presente melhore, que elas se sintam acolhidas, que elas se sintam mais importantes. E o que eu queria dizer para as pessoas que adotam essas cartinhas é que vocês estão fazendo uma coisa tão pequena, mas ao mesmo tempo enorme para cada uma das crianças que vão receber esses presentinhos. O Banco do Nordeste tem sido um grande parceiro na campanha, promovendo ampla mobilização entre seus colaboradores. Hugo Luiz de Queiroz, superintendente estadual, explica como o engajamento interno está ajudando a levar o espírito natalino para ainda mais crianças.
O Banco Nordeste vem fazendo um trabalho de divulgação em massa com relação aos seus colaboradores, com a finalidade de gerar um engajamento com a causa. A gente tem tido retorno dos colaboradores. A ideia é que tenhamos representação de todos os estados da região Nordeste, especificamente no que se refere à área de atuação do banco, de todas as categorias, todas as funções, com a finalidade de alcançar o objetivo maior do programa. Seja você também parte dessa corrente do bem. Adote uma cartinha e ajude a transformar o Natal de uma criança. Mais informações no site oficial dos Correios. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Tiago Silva. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h38. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 0,5 tonelada de carne transportada de forma irregular na BR-020 em Formosa nesta sexta-feira. Segundo a corporação, a proteína estava no porta-malas de um carro, sem refrigeração ou condições adequadas de higiene. Ao parar o veículo, o motorista de 31 anos disse que levava 500 quilos de carne bovina e suína de Catalão para Xique-Xique, na Bahia. Ele revelou ainda que parte do produto seria vendido como churrasquinho no povoado de Santa Maria, em Flores de Goiás. A PRF constatou, todavia, que não havia selo de inspeção obrigatório e que o produto não estava em condições próprias para transporte. Inclusive, até Formosa, o alimento já tinha viajado por 4 horas. Seriam mais 12 horas para chegar ao destino final. Com as informações, a Polícia Rodoviária Federal acionou a Agência Goiana de Defesa Agropecuária Agrodefesa, que recolheu a carne para descarte no aterro sanitário de Formosa. Segundo a PRF, o alimento foi considerado impróprio para o consumo. O motorista do veículo acompanhou o descarte e foi submetido a sanções administrativas impostas pela Agrodefesa. Ele não teve a identidade divulgada. E o prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, anunciou na manhã deste domingo que vai se reunir ainda hoje com a equipe de transição e o secretário de Saúde de Goiás, Razível Santos, para tratar da falta de UTIs em hospitais da capital. Na última semana, ao menos 3 pacientes que estavam internados em unidades da rede municipal morreram enquanto aguardavam por um leito de UTI. Em vídeo, Mabel afirma ter conversado com o governador Ronaldo Caiado ainda no sábado, quando manifestou a sua preocupação com pessoas morrendo por falta de UTI. Ainda conforme o prefeito eleito, uma reunião com o seu time de transição e o secretário Razível Santos foi convocada para garantir o funcionamento de UTIs. Conforme o painel da Secretaria Municipal de Saúde da capital, referente aos leitos de UTI disponibilizados pela rede municipal da capital, consultado na manhã do domingo, dos 197 leitos oferecidos, 169 estão ocupados e apenas 28 estão desocupados. Goiânia recebe evento gratuito voltado a pacientes com diabetes. A matéria você confere com Débora Marques. Neste sábado, Goiânia recebeu o evento Goiás Unido contra o Diabetes. A ação gratuita recebeu pessoas atrás do ginásio Rio Vermelho, em Goiânia. A programação, que começou às 8 da manhã e seguiu até o meio-dia, ofereceu diversos exames, serviços e orientação nutricional. A iniciativa fez parte das campanhas do Dia Mundial do Diabetes, destacando a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados necessários para prevenir complicações graves, como amputações, hemodiálise, problemas cardíacos e cegueira. O vice-governador Daniel Vilela reforçou a relevância da ação, que levou conhecimento sobre uma doença que atinge uma grande parcela da população. Uma ação única no Brasil, é o primeiro estado que consegue fazer uma união entre várias instituições e entidades para divulgar, promover e poder levar ao conhecimento da população essa situação de uma doença que é muito grave, que afeta aproximadamente 10% da população e grande parte dessas pessoas não sabem que tem o diabetes. Além disso, o evento realizou avaliações de risco para familiares de diabéticos, ajudando a identificar a probabilidade de desenvolver a doença nos próximos 10 anos, que foi o caso da participante Rejane, que foi ao evento devido ao histórico familiar, e ela destacou a importância de prevenir e tratar o diabetes. Eu vim porque na minha família já teve morte com pessoas com diabetes, né? Minha mãezinha. Então eu vim para me observar e graças a Deus está sendo um evento maravilhoso hoje aqui. Eu queria que tivesse bastante pessoas, porque a diabetes, se a pessoa não cuidar, não é legal no final.
De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, 10% da população mundial tem diabetes, sendo que metade desconhece o diagnóstico. No Brasil, 13 milhões de pessoas convivem com a doença, o que equivale a 6,9% da população nacional. Débora Marques, CBN Goiânia.